Já que entramos no assunto de mercado, Mercadão? vou fazer uma bagunça aqui. O City vai me matar nesse momento, tá? Mas eu Tudo vou fazer bem. essa bagunça. Tudo bem. Vamos para o mercado da bola, então, já que a gente Vamos está falando agora. de mercado de Palmeiras, porque Carlos Miguel rolou um burburinho danado aí no fim de semana, inclusive você trazendo informações, Danilo O Lavieri Danilo Lavieri também. trouxe primeiro, nosso Danilo primo. Lavieri, sim, primo de André. Eu ainda estou tentando entender, descobrir a relação, vai tá, descobrir. gente? Eu vou Você vai descobrir. Já, já. Galera do chat também vai. Vocês vão palpitando por aí. Mas, enfim, essa negociação com o Carlos Miguel, que ficou, nossa, Carlos Miguel, que era do Corinthians, vai aparecer no Palmeiras, a gente já está vendo aí no mercado da bola, na coluna. Negociação vive em impasse, mas Palmeiras segue confiante. O que pegou? Parecia que estava tudo certo, daí rolou algum entrave. Foi porque vazou, Hernan? Não tem nada a ver com isso? Um dos motivos, sim. Mas não que estivesse perto de cair ou algo nesse sentido. O que se tem é uma questão burocrática ali de divisão de valores, né? Isso, claro que está ligado diretamente ao Palmeiras, que é quem vai pagar pelo jogador, mas não é uma situação que o Palmeiras não quer, ou é uma divisão de custos ali que está dando um entrave. Então, amanhã, a partir de amanhã, porque a presidente Leila está no Rio de Janeiro, mas a ideia é que se tenha uma reunião entre as partes para ajustar essas arestas. Então, ajustando essas arestas, o Palmeiras fica próximo de conseguir assinar o contrato com o Carlos Miguel. A questão de ter vazado a informação e já ter caído na torcida nesse sentido de que só faltava assinar, porque ontem, logo depois que o Danilo soltou a notícia, eu corri ali e tal, falei do lado do Carlos Miguel, falei com umas fontes também ligadas ao Nottingham Forest ali, que são pessoas que ficam muito próximas ali dos donos e tal. Falei com o Palmeiras também, o Palmeiras estava pré-jogo ali também, estava falando pouco, mas também não negava que estava acontecendo. E uma fonte me disse, André, só falta assinar. E aí depois, à noite, o Bruno Andrade, a gente trocou ideia, eu e o Bruno Andrade, à noite começou um movimento do tipo, tá longe, hein? Não é só assinar, não. Tem algumas coisas ainda precisam caminhar. E aí a gente ficou monitorando isso. Hoje de manhã também voltamos a trocar ideias, a apurar. E é isso, é uma diferença de valores ali, que não é algo que o Palmeiras vai falar, não vou pagar, ou algo que vai falar, atravessou, está fora, não queremos. Como o Igor falou, é um desejo da presidente Leila. A ideia do Abel, a ideia da diretoria, do Abel também é fazer essa transição do Everton com a chegada do Carlos Miguel, como o Everton quando chegou e era Fernando Praz e Jailson. Então ele quer fazer essa transição já tendo um goleiro preparado ali, já com um ambiente Palmeiras para quando assumir o posto. E o Carlos Miguel, evidentemente, topa vir, né? Até, você vê como a apuração é complexa, né? Até uma pessoa do mercado imobiliário já me disse, o Carlos Miguel já está de olho em alguns imóveis aqui. Então, você vê que a apuração vai em todas as pontas, né, gente? É corretor, é porteiro, é segurança, todo mundo é fonte. E aí, então, assim, tá rolando, tá acontecendo. Vai me surpreender muito se o Carlos Miguel não vestir a camisa do Palmeiras, porque a coisa já existe uma conversa bem alinhada. Esse entrave, esse ajuste, essa diferença que a gente publicou aí, estava até agora na tela para vocês, eu e o Bruno Andrade publicamos, não é algo que vai fazer o negócio não caminhar. O que é esse entrave, essa diferença vai fazer é a coisa ganhar mais uns capítulos, alguns dias para poder fechar e assinar. Mas a confiança continua intacta de que o Carlos Miguel vai ser goleiro do Palmeiras e, aliás, internamente no Palmeiras, comemora-se muito essa contratação. E para quem ficou receoso dentro do Palmeiras, de que, olha, ele era do Corinthians, cantou lá, o lá, não tem mundial, que esse vídeo viralizou ontem, você deve ter visto umas 500 vezes, a minha timeline passou 258 vezes. Internamente, o receio, vai ter aquela coisa, ele veio do Corinthians, cantou a música, né, estava em baixa. O presidente Leila falou o seguinte, olha, independentemente da repercussão, é um grande goleiro, é uma oportunidade de mercado, tem que contratar.
Não interessa. Daqui a pouco o cara faz uns baita jogos aqui, consegue conquistar título e tal. Ninguém vai nem lembrar do videozinho. Ninguém vai nem lembrar do videozinho. Mesma coisa quando a Leila negociou com o staff do Gabigol para fazer o pré-contrato. Mas ele cantou lá sem Mundial. Tô nem aí. É oportunidade de mercado, é um grande jogador. Então a Leila olha muito mais, tem muito mais esse olhar racional de um jogador muito bom que está no mercado do que propriamente ficar ouvindo torcida, repercussão e tal. E o termômetro que eu vi de torcida não foi assim, não queremos. Muito pelo contrário. Eu vi, não. Muito pelo contrário. Torcedor do Palmeiras empolgadaço. Falando, grande contratação, finalmente um grande nome. Então, assim, tá tudo tranquilo. A questão é caminhar esses passos. Até porque já tem muito palmeirense que está na bronca com o Everton pelo momento. Óbvio que não pela história, né? O Everton é um gigante na história do Palmeiras, mas por este momento. E é aí que eu queria chegar, Hernanzito. Porque o Carlos Miguel, ele tem uma passagem breve, mas muito boa pelo Corinthians. Vai embora muito rápido, né? Os corintianos até ficaram chateados por aquele momento. Era um momento muito turbulento ali do gol do Corinthians. O Cássio tinha ido embora, ele veio, já saiu, e depois veio o Hugo. Com certeza não foi a passagem que ele esperava pela Europa, né? Fez pouquíssimos jogos, fez 3 jogos só na temporada no Nottingham Forest, então não foi, né, o futuro que ele tinha imaginado na Europa. Volta nesse momento não tão valorizado, por isso uma oportunidade de mercado para o Palmeiras. Mas é um jogador que já provou sua qualidade. Ele vai ter paciência? Como é que vai ser essa passagem de bastão do Everton por ele, nesse momento em que o Everton também está sendo questionado pela torcida do Palmeiras? É tipo, aceitou que é reserva mesmo, o Everton é intocável ali, tem que esperar meu lugar? Ou vai ter uma briga mesmo agora? Não tem essa. Disputa sadia, vai. Não tem. O Everton é um goleiro experiente, é um goleiro que, assim como vários jogadores que conquistaram tudo no Palmeiras, passam por um momento de estabilidade e sabe que o Everton sabe que tem críticas e ele aceita e trabalha para melhorar. Não tem cadeira cativa. O que eu acho assim, é que às vezes há um exagero em algumas críticas em relação ao Everton pelo histórico. Goleiro é uma posição muito sensível, né? Você vê o que aconteceu com o Jandrei mesmo no São Paulo sendo reserva, né? Goleiro é uma posição muito estratégica, muito sensível e que não adianta o cara fazer 40 defesas num jogo, se ele falhar e o time for eliminado, a crítica vai toda em cima dele. E o Everton tem essa consciência e o Everton é muito experiente e trabalha para melhorar e sabe que vai ter uma concorrência. Então, assim, uma coisa que é importante também que me disseram ontem de uma fonte do Palmeiras é que, assim, o Everton sabe que ele tem moral, ele sabe que ele está sendo criticado, mas, ao mesmo tempo, chegando uma concorrência, melhora até o Everton. Porque se chega um cara top, um cara bom, como o Carlos Miguel, um cara que a gente até ontem, quando estava bem no Corinthians, falava em seleção brasileira, o cara chegar arrebentando e o Carlos Miguel vai chegar com o pé na porta, vai chegar com vontade de ser titular no Palmeiras, e isso vai criar uma concorrência que o próprio Everton vai falar, opa, peraí, então agora eu não posso dar vacilo mesmo. Então, isso vai ser bom para o Palmeiras. Então, é uma transição que vai ser feita de maneira natural, como foi feita quando o Praz e o Jailson deixaram o Palmeiras e chegou o Everton para ser o 01. E é assim. Então, assim, para mim, a Leila está muito certa em fazer o esforço para contratar o Carlos Miguel. Daqui a pouco tem mais mercado da bola, porque tem lateral na mira do Palmeiras, hein? O Vanderlan foi embora, o torcedor está querendo muito saber da chegada de um lateral esquerdo, porque só com o Piquerez não é o suficiente, né? Precisa de mais um jogador, daqui a pouco a gente fala sobre isso. André Hernan tem informações. Mas vamos ver a vitória de ontem, então, de virada diante do Ceará. O Palmeiras começou perdendo, mas conseguiu dar uma resposta depois de uma semana muito turbulenta. Com crise, com atentado na academia de futebol, com protestos, coisas horríveis aconteceram nessa semana do Palmeiras, mas aí o Palmeiras consegue, em campo, conseguir uma saída com essa partida. Você achou que foi bem o Palmeiras nesse jogo, Hernan? Jogou uma partida competitiva. Não é fácil jogar contra o Ceará. Não é fácil. O Ceará é um adversário chato, o Léo Condé é bom treinador, o time do Ceará como conjunto é muito bom. O Palmeiras fez uma partida em que tomou um gol, foi surpreendido, e teve... Gente, o Palmeiras é o mesmo time, né? Não mudou o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras continua sendo aquele time cascudo, que mesmo quando toma um gol, consegue reverter o resultado.
Contra o Corinthians acho que era diferente, porque, enfim, era um clássico, era partida eliminatória. Mas esse tipo de jogo maduro, e acho que tem duas situações. Flaco Lopes marcando e o Vitor Roque marcando, dá uma confiança para dois caras que estavam precisando voltar a marcar. E jogando juntos, hein? Será que dá bom com esses dois juntos? Porque toma o primeiro gol ali com o Lourenço do Ceará, depois o Flaco empata de pênalti, e o terceiro gol é uma jogada dele, e o Vitor Roque marca. Vitor Roque, enfim, reencontrando seu bom futebol aí, tem sido uma peça importante do Palmeiras nesses últimos jogos, e os dois se encaixando bem. Então a gente vai ver se o Abel vai investir aí nessa formação, de repente, com dois jogadores mais de área. Claro que o Vitor Roque se movimenta bastante, mas com esses dois mais atacantes mesmo, eles se interagindo ali, se encontrando. No jogo, teve um jogo agora recente no Allianz que o Vitor Roque voltou a marcar, não me lembro contra quem. Contra o Fluminense ele marcou. O Vitor Roque, para mim, no derby, era o melhor em campo até o Abel sacar e colocar Para mim também. o Flaco Lopes. Não gostei da saída do Vitor Roque Então, naquele jogo, não. Sabe qual que era a ideia? Eu estava conversando depois com uma pessoa aí da comissão técnica. A ideia era ter estatura com o Flaco Lopes para a bola, porque ia chuveirar, né? É aquela coisa, né? Você começa e tem que ir para o desespero do chuveiro, né? E que pancada linda que ele pegou, né? Pois um golaço. Belo gol. Um golaço. E assim, o Vitor Roque para mim tem sido o melhor jogador do Palmeiras, ou um dos melhores jogadores do Palmeiras, mesmo quando o Palmeiras não tem rendimento, né? E voltando a fazer gol dá confiança. Acho que daqui a pouquinho não vai demorar muito, a gente vai ver o Vitor Roque no nível que a gente viu ele saindo do Brasil.